Olá, estudante de gramonografia! Vou gravar 2 vídeos em um dia só para aproveitar o outro dia de descanso, que eu estou gravando vários vídeos, então tem que estudar e fazer os vídeos. E nesse vídeo nós vamos falar de cálculo amostral, como calcular a amostra. E vou falar um pouco sobre teste de hipótese e como tudo isso pode funcionar. Nós estamos em uma série que eu vou falar de como fazer os resultados de discussão do seu TCC passo a passo. Nós vamos chegar na prática. Para isso, tem a aula teórica, para que você, com alguns conceitos, não muito teórica, tá? Só alguns conceitos para você não chegar lá perdido sobre algumas coisas que a gente pode falar. Então é importante que você entenda algumas coisas. Hoje, nós vamos falar sobre cálculo amostral. Então, a palavra que você tem que comentar aí embaixo é cálculo amostral. Se você não sabe o que eu estou falando, é porque você não viu os vídeos anteriores. Eu falei sobre muita coisa. Eu falei sobre os tipos de resultado, falei como que funciona a coleta da amostra. Então tudo você vai entender nos vídeos anteriores. Dá uma olhada aqui no card ou na descrição do vídeo, estou deixando todas as informações atualizadas aí embaixo, tá? Então, para ajudar a deixar esse vídeo no ar, comente aí embaixo cálculo amostral, já vai ajudar bastante. Ou peça nos comentários um vídeo que você queira. Vamos aqui para o meu computador? Ok, pessoal, vamos falar um pouco do cálculo amostral. E eu vou falar um pouco de teste de hipótese para que você entenda um pouco sobre isso e como que funciona a hipótese estatística e como que fica essa questão se o pesquisador ele pode procurar ajuda de um especialista para fazer a interpretação estatística do trabalho dele. Então vamos lá. Primeiro passo, e também vou explicar como fazer o cálculo amostral nessa aula, né? Deixa eu clicar aqui. Olha, como é que funciona basicamente a hipótese? Eu gostaria que você imaginasse uma festa, uma balada que está cheia de gente. E como que você pode dizer a média de idade dessa galera lá? O que você pode fazer? Você pode pegar uma amostra, que é selecionar uma quantidade de gente, e aí você pergunta para essas pessoas qual é a idade deles e faz a média ponderada e fala, a média de idade é 25. Com base na média de idade da amostra, você pode praticamente afirmar que a média de idade de todo mundo que estava naquela festa era de 25, mais ou menos. Só que aí você tem que entender que você tem uma percentual de erro, uma margem de erro. Então você vai escolher uma margem de erro, 2%, 3%, 10%. Tem até uma tabela para você escolher isso. Mas uma margem de erro confiável são 2%. Então você faria um cálculo, calculando a margem de erro de 2% desta amostra, para poder saber quanto é a média da população toda lá da festa. Só que tem um detalhe. Por exemplo, quantas pessoas eu vou precisar pesquisar dentro daquela festa para poder ter certeza assim, afirmar com 2% de margem de erro que a idade está certa? Essa é a pergunta. Então, por exemplo, tem um aluno que vai fazer vai pesquisar na faculdade. E na faculdade tem uma quantidade de aluno. Ele quer saber, quantos alunos eu preciso selecionar lá para fazer a pesquisa para que a minha margem de erro seja mínima e que eu possa afirmar isso sobre toda a faculdade. Então, por exemplo, qual o nível de matemática lá dos alunos? E aí ele vai fazer só na turma de matemática, ele vai pegar só uma turma como população. E dentro dessa turma ele tem que tirar uma amostra de quantas pessoas. Se a turma de todas as turmas de matemática junto der para ele pesquisar, maravilha. Mas se for muitas pessoas, 1.000, 2.000, ele tem que saber a amostra para poder fazer a pesquisa. Isso daí é estudar a amostra para poder falar algo sobre a população. O teste de hipótese, ele é uma ferramenta estatística que tem o H0 e o HA, que também é chamado de H1, talvez, que você saiba. E aí você tem a hipótese nula, e a hipótese nula é que trabalha com igualdades. E a hipótese alternativa é a que não trabalha só com diferente, maior que, menor que, nunca trabalha com igualdade. Então, se você afirmar uma coisa, a hipótese alternativa nunca vai ser igual ao H0. Se você falar, o Brasil vai ganhar essa Copa, o H0 seria não. Aí vai fazer um gráfico e dentro desse gráfico vai tratar. Para que eu estou falando isso? Por quê? Porque provavelmente pode ser que seu TCC precise disso. Se seu TCC precisar disso, você tem que aprender isso, tem que saber fazer isso. Essa é a pergunta. Será que eu posso contratar uma pessoa de estatística para fazer essa parte de estatística? Sim, você pode. Então, você não tem que saber fazer esses cálculos, tá? Se você chegar na apresentação
do seu TCC e lá na metodologia você mencionar que usou um especialista para fazer o cálculo, descrever o cálculo lá para ele, tudo direitinho na metodologia, você não será penalizado por isso. E se por acaso alguém quiser te penalizar, basta você mostrar o livro de Gil. No livro de Gil, na página... Deixa eu ver se eu anotei... Não anotei. Nossa senhora. Tem uma página lá do livro de Gil que ele afirma que devido à complexidade de analisar alguns dados estatísticos, o pesquisador pode procurar um especialista. Então você pode sim procurar um especialista, tá? Agora, tem cálculo populacional que é bem simples, é interessante que você saiba fazer. Eu vou procurar ensinar aqui, eu já ensinei isso em uma aula, vou deixar o card aqui, só que eu vou, assim, não é o foco da aula, mas por quê? Porque tem canais aí na internet específicos para isso, canais de matemática. Inclusive eu vou pegar um vídeo aqui, vou pegar um vídeo aqui do professor Chiquinho e vou explicar para vocês basicamente. Bom, o que acontece? Essa expressão aqui, que ele colocou, cálculo de amostra, né? Você tem que encontrar o N0 e o E0. O N0 é a amostra que você quer achar. Lembra aquela amostra, a quantidade da amostra? Mas para achar a quantidade da amostra, ela está atrelada ao erro, E0. Lembra do erro? A margem de erro. Então, aqui ele coloca que para E0 ser 2%, que é basicamente o padrão, que é uma confiável, porém, quem vai determinar o percentual de erro é a instituto para qual você está fazendo a pesquisa. Mas neste caso, você como pesquisador você pode definir. Falar, livros, informações que eu tenho que 2% é uma margem confiável. E eu já fiz com 10, tá? E aí, para E0, o que você vai fazer para calcular o N0? Você vai pegar 1, né, e 2% ao quadrado, que vai fazendo esses cálculos aqui, vai dar 2.500. 2.500 é sua amostra. O N0 é a amostra. Então, aqui do lado, onde eu estou passando o mouse, tem o Nzinho, que ela é a amostra, o Nzão, que é a população, vezes o N0 sobre Nzão, que é população, vezes N0. Tá vendo que é só matemática? É só pegar essa formulazinha e trocar. O que você vai fazer agora? No exemplo que ele deu aqui, ele colocou uma população de 35 mil habitantes. Então, voltando àquele exemplo, lá na faculdade tem 35 mil alunos. Mas você quer fazer uma pesquisa, só que você não sabe a quantidade de pessoas. Então, o que você vai fazer? Sabendo que o seu E0 é 2%, 2%, então basta trocar na fórmula. N, que é a população, é a amostra que você quer saber, 35 mil, que é a quantidade de estudante, vezes 2.500, que você já achou aqui, sobre 35 mil, mais 2.500, que você já descobriu. Fazendo o cálculo, você precisaria fazer a pesquisa, questionário, entrevista, se for o caso, com 2.333 alunos na faculdade. Então, se você procurar por aí, você vai encontrar, inclusive, eu vou deixar o link dessa aula do professor Chiquinho na descrição desse vídeo, para que você veja que fazer o cálculo amostral é mais simples do que você imagina. Tem ferramentas para isso, inclusive. Eu vou deixar um card do meu vídeo onde eu ensino a usar uma ferramenta, que é até mais fácil, tá? E aí, sabendo qual é a amostra, você vai saber afirmar algo sobre a população com uma margem de erro, tá? Então é importante que você saiba fazer isso, porque vai ter na sua metodologia. Tem uma parte lá só para calcular a amostra e provar o grau de credibilidade da sua amostra. No Monographs tem um bloco que é cálculo amostral e a credibilidade da amostra. Você tem que falar. O Monographs, para quem não sabe, é a ferramenta, é a única plataforma que orienta TCC. Ela não é uma plataforma apenas com o intuito de formatar para o Word. Existem muitas por aí. Não é o intuito. O intuito dela é orientar. Até que ela tem essas funções de exportar para o Word, nas normas BNT e tal, mas o intuito dela é só orientação. Se você quiser saber também, eu vou deixar um link aqui na descrição, não custa nada, que se você quiser conhecer, tá bom? E lá a gente ensina tudo isso. Agora, na próxima aula, nós vamos pegar pesado. Talvez eu tenha que dividir ele em subaulas, porque nós vamos falar de análise e interpretação, lá do livro de Gil, que tem no Dropbox. Eu vou deixar aqui o link também para você acessar o Dropbox do Guia da Monografia. E lá tem um livro de Gil digitalizado. Eu tenho ele aqui. Cadê o livro de Gil? Deixa eu ver se eu consigo sair daqui sem quebrar nada. Ué, cadê? Aqui. Esse livro aqui, ó.
Opa, não. Esse livro aqui não é o de Gil. Esse aqui é a análise de conteúdo de praticamente todo mundo se baseia no Bardeen, tá? Cadê o livro? É esse aqui, ó. Esse é o livro. É um livro de Gil, onde eu peguei essas etapas para passar para vocês, tá? E também temos mais livros aqui, mas basicamente são esses livros aí. Então vejo você agora na próxima aula, que nós vamos falar sobre análise e interpretação. Gostou? Foi produtiva essa aula para você? Deixa nos comentários cálculo amostral e você vai provar para mim que realmente você gostou. Curta, compartilha e eu te vejo na próxima aula. Até lá e bons estudos!